Doutor Hélio dispensa apresentações, uma vez que ele está aqui há muito mais tempo do que eu, né? Todo mundo conhece o Doutor Hélio. Se você não é da igreja, talvez você conheça o Doutor Hélio pelo trabalho dele, neurologista aqui na cidade, bem mais de 30 anos, né? De neurologia? É, sim senhor. 47. 47 anos. 47 é muito, hein? Tem que falar mais grosso aqui, senão eu vou ficar meio para trás. Ai, doutor, ele tem sido uma bênção na vida da igreja, uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Tem abençoado muitos irmãos aqui, eu sei, e eu estou feliz, porque hoje ele vai poder abençoar a sua vida com o conhecimento que ele tem na área de medicina, mas muito mais com o conhecimento que ele tem na palavra de Deus, porque é ela que de fato vai fazer a diferença. Eu espero em nome de Jesus, se você veio aqui hoje para receber algo de Deus, eu espero em nome de Jesus que você volte com uma convicção muito grande na alma de que Deus realmente falou com você. Esse é o desejo do meu coração. E vamos pedir a Deus em nome de Jesus pela vida do doutor. Senhor, muito obrigado pela vida e pela instrumentalidade do doutor Hélio aqui na vida desta cidade de Araçatuba. E nós agradecemos pela vida e pela instrumentalidade dele dentro do teu reino, aqui, mais precisamente falando, dentro da Igreja Batista, da 5ª Igreja Batista, aqui de Araçatuba. Eu peço em nome de Jesus que agora ele seja revestido de autoridade que vem dos céus, que agora em nome de Jesus saia pura e simplesmente o neurologista, e agora a tua palavra, ela recubra a vida dele, e que ele seja em nome de Jesus transmissor dessa palavra para os nossos corações. Peço isso com muita humildade em nome de Jesus, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje esperam do Senhor uma resposta. Senhor, em nome de Cristo, responde para elas, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor, fica à vontade. Use Obrigado. O tempo que o irmão achar que deve usar. Boa noite a todos. Boa noite. Quando foi anunciado que nós iríamos trazer uma palavra a respeito de depressão, eu recebi um WhatsApp de um irmão e me parece que era um título de um livro que dizia o seguinte: sou cristão, como posso ter depressão? Eu quero dizer que nós vamos responder a esta pergunta, esse questionamento durante o tempo que estivermos falando. Quando eu era estudante de medicina, eu fazia um internato lá em Niterói, no Hospital Universitário Antônio Pedro, e nós dávamos plantão no pronto-socorro e era obrigatório 1 ano de experiência em pronto-socorro, em urgência. E certa noite eu estava de plantão, por volta das 11 horas, mais ou menos da noite, tocou uma campainha, eu fui chamado correndo, passei a mão na pasta, na mala, com os instrumentos, para poder fazer um atendimento, e o motorista já me chamou, me colocou dentro de uma ambulância e saímos para fazer um atendimento de urgência. Lá na cidade tinha esses atendimentos domiciliares. E saímos correndo, e depois de andarmos por muito tempo, entramos num lugar bem distante, talvez na periferia da cidade, e numa casinha muito simples, muito humilde, eu vi a seguinte cena: uma mulher chorando ao lado de um berço. E eu percebi que ali havia uma criança pequenininha, talvez de meses, e uma feridinha no pé daquela criança. E eu perguntei então para aquela senhora: por que a senhora está chorando? E ela me respondeu entre soluços que o marido havia abandonado, ela tinha que trabalhar muito para sustentar aquele filho, mas o que angustiava mais eram os ratos que entravam ali e mordiam o pezinho daquela criança. Nunca esqueci daquela cena. Mas os anos se passaram, eu vim morar aqui em Araçatuba, e certa vez, ainda no início, alguns meses que eu estava aqui, um homem muito rico, talvez um dos homens mais ricos aqui da cidade, consultou-se comigo, e ele falou mais ou menos assim para mim: doutor Hélio, eu sou um homem rico, eu tenho saúde, não tenho problemas de saúde, minha família está em ordem, meus filhos se submetem a mim, está tudo bem, mas eu quero dizer para o senhor, é por isso que eu estou aqui, eu estou triste, nada me satisfaz, nada do que eu tenho traz algum tipo de alegria na minha vida.
Certa vez, um político famoso lá nos Estados Unidos, na realidade um governador, certa vez ele foi procurar o evangelista Billy Graham para um jantar. O convidou para um jantar. Depois daquele jantar, ele pediu para que o evangelista fosse até o seu gabinete. Lá ele trancou a porta e falou mais ou menos assim: sou um homem poderoso, muitas vidas dependem de mim. Com uma assinatura eu posso mudar a vida de muitas pessoas. No entanto, eu quero dizer que eu estou desesperado. O que eu preciso fazer? O que está acontecendo comigo? Um comediante europeu muito conhecido, certa vez, deu uma entrevista numa revista de renome e declarou mais ou menos assim: faço as pessoas rirem, porque é a minha profissão. Sou um palhaço. Muitos gostam da minha presença, mas eu mesmo não sou feliz. O que estaria acontecendo com essas pessoas? Uma pobre, outra é rica, uma é poderosa, a outra é famosa, alguns têm tudo na vida aparentemente, mas estão infelizes. O que estaria acontecendo com essas pessoas? Certa vez eu li sobre um autor chamado Robert Burton, que é um acadêmico inglês da Universidade de Oxford e autor de um livro muito interessante chamado Anatomia da Melancolia. E ele tem uma frase que é interessante e talvez até assustadora. Ele diz o seguinte: se há um inferno na terra, ele se encontra no coração de um homem. O assunto que nós vamos tratar esta noite é justamente esse. E no decorrer da minha vida cristã, eu ainda no início da minha vida cristã, eu percebi que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, sofriam de coisas mais ou menos parecidas com isso que eu estou relatando para vocês. E eu comecei a me interrogar: o que era isso? O que poderia acontecer? Será que a Bíblia, que é o manual do ser humano, não teria alguma coisa para elucidar esse problema? Será que a Bíblia não teria uma solução para isso? Será que as Escrituras não falariam alguma coisa sobre isso, uma vez que Deus nos deixou esse livro maravilhoso para nos ensinar, para nos instruir e para nos trazer soluções? E eu comecei a pesquisar então na Bíblia alguma coisa sobre esse assunto, sobre depressão, e pasmem, fiquei assustado do tanto que as Escrituras falam sobre isso, do tanto de personagens bíblicos que sofreram dessa enfermidade. Eu tive até certa dificuldade em encontrar um texto para começar essa explanação. Depois de procurar daqui e dali, eu escolhi o Salmo 42, que eu vou pedir para que vocês abram em suas Bíblias, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ver algumas coisas que estavam acontecendo com um rei próspero, famoso, rico, mas que estava com alguns problemas mais ou menos nessa área. Salmo 42, de 1 a 5, diz assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Portanto, se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama minha alma, ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na tua presença. Eu quero enfatizar o versículo 5, que diz o seguinte: é um diálogo do salmista, o rei Davi, com a sua própria alma. E ele faz uma pergunta para ela: por que
estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele mesmo dá a resposta: espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra lida aos nossos corações. Que possamos ter a capacidade de explorá-la, de explaná-la de maneira convincente. Toca os corações das pessoas presentes para que possam entender a Tua palavra. Que eu fale somente aquilo que está no Teu coração. Em nome do Senhor Jesus. No salmo que nós lemos, nós podemos verificar que o salmista, ele está triste, ele está perturbado, ele está se sentindo extremamente infeliz. E essa declaração se encontra 2 vezes no Salmo 42 e repete-se também no Salmo 42, esta palavra: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A palavra abatida, no original em hebraico, tem um sentido muito mais profundo do que como foi traduzida para o português, abatida. No hebraico, o sentido é literalmente de curvar-se até embaixo. Imagina você se curvando até o chão. Sentar-se no chão, como alguém que esteja chorando compulsivamente. Significa reclinar-se em profundo gemido e lamento. Era isso que estava acontecendo com Davi. Ele está então compartilhando a sua perturbação, a infelicidade da sua alma, e também ele faz algumas referências a algumas circunstâncias porque ele estava atravessando. Por exemplo, ele estava impedido de se unir aos outros em adoração e se sentia perseguido por inimigos. Lá no versículo 41, lá no salmo anterior, versículo 5, ele diz o seguinte: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Tudo isso era uma carga imensa para aquele que foi chamado amigo de Deus. No Salmo 6, versículo 6, o salmista reforça essa angústia: estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Olha, irmãos, eu tenho ouvido coisas mais ou menos assim lá no meu consultório. Pessoas que dizem que choram o dia inteiro, choram de infelicidade. Vamos ver então como que Davi enfrentou esse problema, como ele tratou consigo mesmo. Eu creio que muitas pessoas passaram, ou até vão passar por experiências semelhantes ao do salmista. Um outro escritor diz o seguinte: nós temos que ter forças, adquirir força para lutarmos contra isso. Ele diz o seguinte: nada influencia mais a qualidade de nossas vidas do que o modo como enfrentamos as dificuldades. Agora, se você está enfrentando essa dificuldade da depressão, é preciso enfrentá-la de frente, cara a cara, e não fugir dela, porque isso vai ter uma influência totalmente benéfica em sua vida. Mas vamos ver os principais sintomas que se associam aos estados depressivos. Eu vou me referir a mais ou menos 21 sintomas. Talvez você sinta algum deles. Não quer dizer que tenha depressão, porque o diagnóstico não é feito por um sintoma apenas, mas pelo conjunto de sintomas. O primeiro sintoma é muito comum e todo mundo sabe, é a tristeza. O mundo de um paciente deprimido, ele é vazio, distante. E ele é considerado depressivo se ele sente tristeza por mais de 15 dias seguidos. Todos nós temos momentos de tristeza. Não necessariamente isso significa que você está deprimido ou que é um deprimido. Alguma notícia ruim, alguma coisa que você viu na televisão pode te dar tristeza, mas é momentânea. Mas aquela tristeza persistente, que entra dia, sai dia, você nunca se sente aliviado dela, e muitas vezes você não encontra nem sequer um motivo para isso. Pode ser já um indício da depressão.
tudo parece negro. O paciente depressivo, ele é triste e não vê nada lá na frente. Ele não enxerga uma luz no fim do túnel. Vamos então ao segundo sintoma. É a sensação de inadequação ou inutilidade. O indivíduo deprimido, ele tem uma baixa autoestima. O que é isso? Autoestima é o conceito que você tem de você mesmo. E o conceito que você tem quando você está deprimido de você mesmo, ele é muito baixo. Você se acha inútil, inadequado, incapaz de fazer qualquer tarefa, incapaz de exercer uma profissão adequadamente, incapaz de exercer até um ofício dentro da igreja. Você se sente inútil. É uma sensação tremenda, horrível. Só quem já passou por isso é que sabe. Mas há um terceiro sintoma: astenia. Astenia é um cansaço inexplicável. Você se sente totalmente sem energia. A fadiga, habitualmente, é um dos primeiros sintomas a se apresentar. E o paciente muitas vezes procura um médico. Ele vai lá e diz: doutor, eu me sinto cansado. E você examina ele, testa a força muscular, a força está totalmente intacta, mas ele está cansado. Ele se sente sem forças. Recentemente, há anos atrás, foi detectado um vírus que pode ocasionar uma sensação de fraqueza intensa, imensa. Existem outras enfermidades também que podem causar fraqueza numa pessoa, sensação de fraqueza, sem que a pessoa tenha falta de força. Mas o indivíduo deprimido, ele tem esta sensação de fraqueza, de astenia, de cansaço. Ele sente que ele não tem energia para fazer as suas atividades diárias. Um outro sintoma, ou o quarto sintoma, é uma alteração ou déficit de memória. É uma queixa frequente do paciente deprimido. Mas quando você pega um paciente com essa queixa e ele é deprimido, você faz o médico faz alguns testes específicos para a memória, verifica que na realidade não há alteração da memória. Há na realidade o outro sintoma: diminuição ou capacidade de concentração ou diminuição da atenção. Esse tipo de sintoma pode diminuir ou reduzir a produtividade do trabalho, pode causar ideias menos criativas. Vocês imaginam um estudante com a dificuldade de se concentrar, com a dificuldade de manter a atenção? Ele assiste a aula, mas acaba a aula, ele não se lembra de nada do que foi falado, nada do que o professor falou. É aquela pessoa que ouve o jornal, por exemplo, um de notícias, e alguém pergunta quais foram as notícias. Ele é incapaz de repetir alguma coisa do que foi falado. É aquela pessoa que lê uma página de um livro, mas é incapaz de lembrar-se de alguma coisa que ele acabou de ler, em questão de segundos ou minutos. Não porque ele tenha problema de memória, mas porque ele tem uma dificuldade extrema de manter a sua atenção. E, consequentemente, ele não vai gravar nada, e a sua produtividade no trabalho ou na escola, se ele for estudante, vai cair consideravelmente. Um outro sintoma é a perda de apetite. A pessoa perde a vontade de comer as guloseimas que ele tanto gostava. Isso é fato, e a pessoa perde peso, emagrece, às vezes emagrece muito. Você percebe pela fisionomia da pessoa que ele está emagrecida. A sua fisionomia muda realmente. Eu já falei lá para minha esposa, eu gosto de feijoada, eu sou carioca, gosto muito de feijoada. O dia que eu recusar a feijoada, me interna. O paciente, em alguns casos, pode acontecer ao contrário, de até se alimentar em excesso, mas o comum é a perda do apetite, ele emagrece. Um outro sintoma são distúrbios do sono. O paciente deprimido, muitas vezes até ele não tem dificuldade de começar a dormir, mas depois de 2, 3 horas ele acorda e não consegue pegar mais no sono. Ou então ele acorda e dorme, fica um sono intercalado, um sono interrompido.
Muitas vezes ele está lá assistindo televisão na sala, com muito sono, ele vai para a cama, quando chega na cama, no quarto, ele não consegue dormir. Ou, em algumas outras situações, ele tem dificuldade de iniciar o sono. Hoje nós temos condições de avaliar, de examinar o sono, e existem algumas características do sono do paciente depressivo. Eu já vi até laudos de polissonografia, que é o exame que examina o sono, dizendo assim: estudo de sono compatível com estado depressivo. Acho que falhou aqui, faltou um antes do estudo. Um outro sintoma é dor crônica. E a pessoa vai no médico e o médico pergunta: o que está havendo? Doutor, eu sinto dor. Mas dor aonde? Da ponta do cabelo à ponta dos pés. Dói tudo. É uma dor incrível, uma dor muitas vezes intensa, inexplicável. Muitos exames são feitos e não consegue se descobrir a causa dessa dor. Um tipo de dor que se associa muito à depressão é aquilo que chama-se fibromialgia. Não necessariamente quem tem fibromialgia tem depressão, mas muitas pessoas com depressão têm fibromialgia. E é interessante que os principais medicamentos para tratar a fibromialgia são justamente medicamentos para depressão. Essa dor não melhora com analgésico. Não melhora com analgésico. Às vezes analgésicos poderosos são totalmente ineficazes. Mas quando a causa é a depressão, você trata a depressão, essa dor praticamente desaparece. Um outro sintoma da depressão é a ansiedade. O indivíduo ansioso, o indivíduo deprimido, quase sempre ele tem ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um sofrimento por alguma coisa que ele acha que vai acontecer. Ele se preocupa com alguma coisa que ele acha que vai acontecer. Na maioria dos casos, o paciente com depressão, ele sofre por antecipação. Se ele tiver uma prova para fazer, se ele vai numa entrevista para o emprego, ele já sofre por antecipação. Então, além da depressão, ele ainda sofre por ansiedade. Um outro sintoma é a agitação ou retardo psicomotor. Em depressões com predomínio da agitação, o componente ansioso é dominante, de modo que o paciente pode gemer, esfregar as mãos uma na outra, andar de um lado para o outro sem parar. E a depressão com agitação, ela é mais comum em pacientes idosos. Eu me lembro que uma vez, dois rapazes trouxeram o seu pai, já de idade, para consultar comigo, e ele estava ansioso, ele andava para um lado, para o outro, ele esfregava a mão e queria falar, e eu achei que realmente o quadro dele era de uma ansiedade extrema. E aí prescrevi medicamentos para ansiedade, pedi para voltar daqui a 2 semanas. Ele voltou pior. E eu fiz mais algumas perguntas, perguntei outras coisas mais, inquiri bastante. Eu percebi, peraí, mas eu acho que eu estou enganado. A ansiedade que ele está tendo, na realidade, não é o problema básico dele. Esse homem está deprimido. Eu inverti tudo, mudei toda a medicação dele e entrei com medicamentos específicos para a depressão, que poderiam até piorar a ansiedade. E mandei voltar dentro de 2 semanas. Quando eu voltei, o homem estava pianinho, calmo, tranquilo, se sentindo bem. Porque aquela ansiedade extrema, aquela agitação extrema, tinha a ver com o seu estado depressivo. Mas a maioria das pessoas, especialmente os jovens, quando tem depressão, ficam que nem aquele garoto ali, ficam apáticos, parados, não querem conversa. É comum a pessoa dizer: doutor, eu levanto, eu fico na cama, eu não quero nem me levantar, passo o dia inteiro na cama, não quero conversar com ninguém. Porque ele tem um retardo, não um retardo mental, mas um retardo psicomotor, um retardo nas suas atividades físicas e psíquicas. Consequentemente, também, vocês podem imaginar que o seu rendimento escolar vai cair, seu rendimento no trabalho vai ter problemas. Um outro sintoma da depressão é a indecisão
ou insegurança. Vocês percebem que nós temos que tomar decisões todos os dias. Às vezes decisões pequenas, às vezes decisões grandes, decisões difíceis, mas nós temos que tomar decisões todos os dias. Você acorda pela manhã, o despertador toca, você abre o olho, você já tem que tomar uma decisão: eu vou levantar ou vou ficar na cama? Você vai levantar, porque o seu chefe vai cortar teu ponto. Aí você levanta, vai lá para o banheiro, escova o dente e tal. Aí você tem que colocar uma roupa. Qual roupa? Essas pequenas decisões que você tem que tomar já se tornam difíceis. Mas eu vou com essa roupa, mas essa roupa não cabe aqui, hoje é um dia tal. Tudo fica difícil, inclusive pequenas decisões. Vou me barbear ou não? Mas ir barbado às vezes para o meu emprego não é bom. Que camisa vou vestir? Se tomar decisões pequenas são difíceis, imagina tomar decisões grandes. Vamos imaginar o diretor de uma empresa agora nesse estado, e vem lá o superior e diz assim: vamos comprar ou vamos vender? Vamos comprar aquela firma ou vamos vender? Vamos aumentar o nosso estoque ou vamos esgotar o nosso estoque de mercadorias? Vocês imaginam as decisões difíceis? E esse gerente, esse chefe, esse diretor de uma empresa vai ter uma dificuldade tremenda no seu trabalho. Seu salário pode cair, ele pode ser demitido, assim por diante. O outro sintoma é o medo. E a pessoa chega no consultório do médico e fala: doutor, eu vim aqui porque eu estou com medo. E você pergunta, o médico pergunta: mas medo do quê? Não sei. Simplesmente eu estou com medo. Eu tenho medo. Vocês já imaginaram que sofrimento tremendo você ter medo de você não saberem do que está tendo medo, simplesmente ter o sintoma de medo. O deprimido, ele não sabe dizer do que ele tem medo, apenas ele sente essa sensação terrível que é o medo. Choro é outro sintoma. E a pessoa entra no consultório do médico, o médico novamente pergunta: mas qual o seu problema? A pessoa nem responde, já começa a chorar. É assim que a gente vê. Chora, chora, chora. E você começa a perguntar, e a pessoa, no meio do soluço, pede até perdão para o médico por estar chorando. E quando ela para de chorar, ela não sabe dizer ao médico por que ela está chorando. Simplesmente chora. E o choro pode durar várias horas. Pode durar várias horas. Na Bíblia diz, uma queixa dos salmistas, o salmista que diz: faço nadar em lágrimas a minha cama. Faço nadar em lágrimas a minha cama. Eu já vi uma pessoa que uma vez falou para mim assim: doutor, eu choro tanto que o meu lençol fica todo molhado de lágrimas. De lágrimas. Um outro sintoma é a perda do impulso sexual. As mulheres têm uma capacidade melhor de lidar com isso, mas na nossa civilização, na nossa sociedade machista, o homem tem uma dificuldade tremenda com isso aí. Aí o problema é que ele, às vezes é um dos sintomas mais exuberantes no seu estado depressivo, e ele começa a procurar ajuda em lugar errado, e alguns fazem alguns conselhos errados. Vai, por exemplo, desculpa se tem farmacêutico, vai no farmacêutico e fala: ó, tem uma injeçãozinha aqui que é porreta. Aí ele toma Durateston, e não adianta nada. Aí vai o outro, ele vai num outro lugar, e o cara: ó, tem uma garrafada aqui que é maravilhosa. Vocês já ouviram falar? Estão rindo porque já ouviram falar disso, né? Aí ele toma a garrafada e não adianta nada. Agora, mais modernamente, nós temos Viagra, temos um monte de outros remédios para isso, que funcionam, mas não no paciente depressivo. Aí o camarada fica mais deprimido ainda. Mas se ele tratar a sua depressão, tudo isso volta a funcionar normalmente. Mas ele precisa ser feito o diagnóstico. E os homens têm muito
muita vergonha. As mulheres se expõem mais, os homens têm vergonha de procurar o médico e falar isso aí, e se abrir com ele. Muitas vezes um diagnóstico bem feito, um tratamento bem indicado, tudo isso aí se resolve, tudo isso aí pode ser resolvido. Um outro sintoma é a hipocondria. Vocês conhecem essa palavra? Hipocondria não é uma palavra muito falada. Hipocondria significa mania de doença. O camarada assiste lá o Fantástico, aliás é fantástico mesmo aquele programa, e lá o apresentador fala de alguma enfermidade rara que acontece lá na China, lá na Ásia, e o cara ouve aquele programa e sai dali já sentindo tudo que foi falado. É hipocondria, mania de doença. Ele se impressiona com tudo. E por mal dos pecados, eu tive um colega de faculdade que tinha esse tal da hipocondria, que acontece em 25% dos pacientes depressivos. E nós estávamos na fase de ter as aulas das especialidades, e nós entramos lá para começar o curso de ortopedia. E a primeira aula que nós tivemos foi sobre lombalgia, dor na coluna. E o professor falou de lombalgia, mostrou coluna, mostrou não sei o que. O cara saiu carregado dali porque ele estava sentindo dor lombar, Aí passou, ele melhorou e nós continuamos na nossa jornada na faculdade e passamos pela cardiologia. E a primeira aula foi sobre angina do peito, infarto do miocárdio. E o professor discorreu uma aula bonita, mostrou slides. Naquela época não tinha multimídia como agora, mas mostrou os slides. O cara já saiu com dor no peito, urrando de dor. E foi visto lá, falou, você não tem nada e tal. Passou o tempo e nós passamos para a pneumologia. E a primeira aula foi sobre asma brônquica. Quando o professor começou a dar aula, quando acabou, ele já estava... O paciente deprimido, ele tem, alguns deles, 25% dos casos, ele ouve uma coisa, ele se impressiona com aquilo. Se ele ouve que está tendo uma epidemia, não sei do que, em tal lugar, ele sente todos os sintomas daquela epidemia, que nem acontece às vezes nem aqui na nossa região, em outra região. Mas se ele ouvir na televisão, ele já se impressiona. Um outro sintoma é a irritabilidade, passividade e dependência, principalmente a irritabilidade. Esse sintoma é muito frequente. É muito frequente. Geralmente o indivíduo está passivo, quieto, mas ele se sente extremamente irritado. É o famoso pavio curto. Você falou alguma coisinha, às vezes que ele não gostou muito, ele já fica brabo, já se irrita com você, já quer brigar, já é motivo de confusão. Irritabilidade fácil. Vocês podem perceber, já pelo andar da carruagem, pelos sintomas que eu estou falando, como deve ser difícil conviver com uma pessoa com depressão. Vocês imaginam o cônjuge. E eu quero dizer para vocês que é uma das grandes causas de separação, de término de casamento, quando um cônjuge não entende o outro, não percebe que todos aqueles sintomas têm a ver com uma enfermidade, e que o cônjuge enfermo não tem culpa nenhuma de estar irritado, de estar mal-humorado, de estar brigando, que ele precisa sim de tratamento e compreensão. Um outro sintoma, e aí nós vamos entrando em águas mais profundas, é a desesperança. Todos nós temos esperança em alguma coisa. Você se casa, tem esperança de comprar um carrinho, comprar sua casa própria, ser promovido no seu emprego. Nós temos esperanças. Nós precisamos ter esperança. Precisamos ter esperança. O indivíduo deprimido, ele não tem esperança. Ele não vê nada lá no fundo do túnel. Nada pode motivá-lo a fazer alguma coisa. E eu quero dizer a vocês que, dependendo do grau de desesperança que uma pessoa tem, ele vai caminhando para um dos últimos sintomas que nós vamos lidar aqui, que é o suicídio. O indivíduo deprimido, sem esperança nenhuma, ele começa a ter ideias de suicídio, que nós vamos tratar daqui a pouco. E esse paciente precisa ser monitorado, precisa ser vigiado.
Uma atitude de desesperança requer uma monitorização cuidadosa. E se o paciente cogitar do suicídio como a única saída para o seu problema, ele deverá inclusive ser hospitalizado. Ele tem ideias de suicídio. Nós vamos ver que isso pode acontecer com cristãos também. Os cristãos têm uma arma que os outros não têm. Nós vamos falar disso depois. Um outro sintoma, que é o 18º, é esse aqui, ó. Anedonia. Anedonia é uma palavra talvez desconhecida para a maioria, mas significa literalmente incapacidade de experimentar prazer. O indivíduo perde a capacidade de experimentar prazer naquilo que antes ele gostava de fazer. Por exemplo, um indivíduo que gostava de jogar futebol, jogar bola, de repente aquilo não traz mais nenhum prazer para ele. Ele gostava de se reunir com os amigos, comer um churrasquinho, de repente aquilo não traz mais nenhum prazer para ele. Isso chama-se anedonia e pode ser um sintoma de depressão. Nada atrai o interesse da pessoa, nada é capaz de trazer prazer, mesmo até o seu hobby predileto ou aquelas atividades que sempre lhe causavam satisfação. Vocês podem ver o sofrimento que é por tudo aquilo que eu já estou falando para você. O 19º sintoma é esse aqui, agorafobia, também é um termo técnico, que significa mal-estar em multidões. Algumas pessoas sentem-se mal quando estão no meio de multidão, às vezes até não precisa ser uma multidão grande, às vezes até aqui dentro de uma sala fechada, uma pessoa sente-se mal. Uma vez eu convidei um rapaz para vir à igreja. Ele estava também passando por algumas situações difíceis, estava depressivo, eu gostava muito dele. E eu trouxe ele para a igreja, ele sentou do meu lado, e no meio do culto, ele falou assim: olha, eu preciso sair um pouco. Eu falei: mas por quê? Eu preciso tomar ar. E eu falei: mas está faltando ar aqui? Não, mas é a angústia, o mal-estar de estar dentro de um ambiente fechado com muitas pessoas. Ele precisou ir lá fora, ficar um pouquinho lá e voltar. Isso também é um dos sintomas de depressão. Isso pode existir em outras situações também. Um outro sintoma muito comum, chamado distúrbio do pânico. Vocês já ouviram falar disso? É uma sensação de ansiedade intensa que ocorre em determinadas situações. Por exemplo, a pessoa foi ao banco pagar uma conta e lá, por um motivo qualquer, ela deu a crise de pânico, porque ela está com depressão. Você pode ter distúrbio do pânico sem depressão também, mas ela tem depressão e a primeira crise de pânico ocorreu justamente quando ela estava pagando uma conta no banco, e deu aquela ansiedade extrema, começou a suar, o coração disparou, sentiu a sensação de medo incrível, sensação que ia morrer, dentro do banco. Algumas pessoas acordam e levam para fora, daqui a pouco dura lá uns 15 minutos, 10, 15 minutos, no máximo meia hora, e aquilo desaparece. Isso chama-se síndrome do pânico ou distúrbio do pânico. São crises repetidas de ansiedade, acompanhadas de alguns sintomas físicos, como eu falei, taquicardia, quer dizer, coração disparar, suores, tremores, palidez. E nessa hora, a pessoa descreve, quando ela vai ao médico, a descrição dela: doutor, eu senti que eu estava tendo os sintomas da morte. É assim que a pessoa descreve. Mas quais são os sintomas da morte? Eu não sei, eu nunca morri. Não sei. Mas a pessoa, no seu desespero, ela descreve como a sensação de que ela iria morrer naquele momento. Ela tem um medo de morrer, medo de perder o controle, medo de ficar louco, ou de perder todo o controle da situação. E muitas vezes aquilo ocorre em determinadas situações, como ir ao banco, fazer compras, ou ir até a praça, ou pode acontecer de maneira espontânea. A pessoa está lá tranquila, vendo televisão, e de repente vem aquela sensação de pânico, de desespero, de medo, de suor, sensação da morte. Aquilo pode ser tão intenso que só o fato da pessoa saber que ela vai ter que ir ao banco no dia seguinte, ela sente aquilo. Só de pensar no banco,
eu falei banco como exemplo, ou o emprego, ou o trabalho, ou qualquer coisa que seja. Eu tive um paciente que tinha uma síndrome do pânico tão intensa que ele não saía de casa. Eu tinha que consultá-lo na sua casa, fazia consulta dentro de casa dele. Ele não conseguia sequer sair do quarto. Mal ia na sala para almoçar e jantar. Ele me pedia desculpas: doutor, eu não vou levar o senhor até a porta, porque eu não consigo ir na rua. Graças a Deus que ele se recuperou. De vez em quando eu vejo na rua trabalhando e tudo. Por sinal, frequentou a nossa igreja por algum tempo no passado. Síndrome do pânico. E agora, o último dos sintomas: o suicídio. É o fim. É quando não há nada mais pela frente e a pessoa acha que a solução é dar cabo da sua própria vida. E esse assunto foi considerado tabu por algum tempo. E o suicídio foi considerado um homicídio de si próprio. E muitos suicidas foram depois tratados, já mortos, claro, mas como criminosos, como bandidos. Olha só. Até que as sociedades médicas, especialmente aqui do Ocidente, perceberam uma nítida relação entre suicídio e essa enfermidade chamada depressão. E perceberam que muitas pessoas que se suicidaram, elas tinham os sintomas de depressão. E os médicos hoje estão convencidos de que depressão é um fator muito importante para suicídio. Muitas pessoas sofrendo de depressão veem a realidade das coisas através de lentes distorcidas. São menos capazes de fazer escolhas racionais do que o restante das pessoas e deveriam, portanto, não ser considerados responsáveis pelos seus atos. A profunda fé religiosa, quero falar para vocês, não torna ninguém imune ao suicídio. E eu já vi relatos de suicídio até em cristãos piedosos. O desespero e o sentimento de inutilidade que acompanha a severa enfermidade depressiva podem solapar a fé. Tal é a vulnerabilidade dos nossos corpos e cérebros perante pequeninas alterações químicas, e tão tênue o equilíbrio entre a loucura e a sanidade, que o mais forte dos cristãos pode se tornar vítima do suicídio. Eu falei pode, não quer dizer que vai. E aqui eu tenho alguns dados sobre suicídio. Primeiro, que ninguém está imune ao suicídio, os pacientes com depressão. A cada ano suicidam-se 370 mil pessoas no mundo. Isso é um dado da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E o mais interessante é que os índices mais elevados estão na Suíça. Olha só, onde representam 30% dos óbitos na faixa de 20 a 30 anos de idade. O elemento mais abalador nos dados referentes à Suíça é o fato de que tanta gente desistir de viver justamente no país que possui o mais elevado nível de qualidade de vida do mundo, além de uma invejável beleza natural. Olha só quanto suicídio na Suíça. Na Alemanha Ocidental, em 1977, 14 mil escolares tentaram o suicídio. E lá, entre adolescentes, é a segunda causa de morte, e lá e também no mundo, seguido apenas pelos acidentes automobilísticos. Nos Estados Unidos, ocorrem cerca de 30 mil suicídios por ano. Provavelmente, esses dados são só dos suicídios que se concretizaram, não as tentativas. Porque se nós considerarmos lá nos Estados Unidos, que tem estatística, os casos de tentativas de suicídio, isso pode ser 8 a 10 vezes maior. E lá é a 8ª causa de morte geral, lá nos Estados Unidos, suicídio. Em cada 33 crianças, uma fica depressiva. Nós precisamos estar cuidado, eu vou falar um pouquinho depois disso. 1 em cada 8 adolescentes tem depressão.
Isso lá nos Estados Unidos. E a mesma coisa deve ser no Brasil. E muitos desses adolescentes, dessas crianças, não são diagnosticadas, não sabem que tem depressão. Os pais não sabem, muitas vezes nem os pediatras dela percebem que essas crianças têm depressão. O jornal Estado de São Paulo, eu estava lendo o jornal certa vez, ele noticiou lá no editorial dele o seguinte: levantamento realizado pelo Ministério da Justiça com a ajuda do IBGE mostra que aumentou o número de suicídio entre jovens. Notícia do Estadão. Fazendo uma pesquisa sobre depressão na internet, alguns anos atrás, eu encontrei uma pessoa, que eu não sei quem é, que descreveu a sua angústia da seguinte maneira. Não sei se eu coloquei aqui. Um apelo pela internet. Minha vida parece estar constantemente caminhando para um abismo e ao mesmo tempo parece não sair do lugar. Preciso de ajuda. Quem poderia fazer isto por mim? Estava lá na internet um pedido de socorro. Apesar dos vários tratamentos modernos de depressão, o índice de suicídio não diminuiu, segundo um estudo publicado em 2001 no Jornal de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E segundo um psiquiatra infantil chamado Christian Gauder, lá do Rio de Janeiro, o Brasil vem aumentando o seu índice de suicídio. Diz ele que na década de 70 houve 4.000 suicídios por ano no Brasil. E em 1988 chegou a 50.000. E o pior, que a maior parte desses suicidas estavam na faixa de 12 a 21 anos de idade. E a Bíblia? A Bíblia fala de suicídio? E o pior que fala. Pior que fala. Pior ou melhor, fala. A Bíblia cita alguns casos de suicídio, mas não explica. Só cita, conta a história. A Bíblia descreve 4 casos de suicídio. Um possível 5º caso descreve uma tentativa de suicídio e descreve um conselho para o suicídio. Tudo sem comentário, apenas descrição. Primeiro suicídio: o rei Saul, derrotado na batalha e temendo zombaria e tortura dos seus inimigos, jogou-se contra a ponta da sua espada. Primeiro suicídio. Segundo suicídio: o seu escudeiro seguiu-lhe o exemplo e morreu ao lado do seu senhor. 1 Samuel 31, de 4 a 6, conta esses 2 suicídios. Aitofel, que era conselheiro de Davi, e Davi rejeitou o seu conselho, ele foi para casa, diz a Bíblia, colocou tudo em ordem e enforcou-se. 2 Samuel 17, 23. Judas Iscariotes, depois de jogar as 30 moedas de prata sobre o pavilhão do templo, diante do sumo sacerdote e dos anciãos, ele estava triste porque ele tinha entregado o mestre, ele também se enforcou, está lá em Mateus 27, 3 a 5. O 5º caso de suicídio é meio duvidoso, se foi um suicídio, porque é o caso de Sansão. Sansão era um homem que tinha uma força tremenda, mas certa vez, ele caindo nas garras da sua esposa, ele revelou para ela que a causa da sua força estava nos seus cabelos. E os inimigos vieram, tosaram o cabelo dele, ele ficou fraco, foi levado para a masmorra, foi levado para sofrer, e ainda furaram os olhos dele. E o tempo foi passando, e ele estava fraco. Só que com o passar do tempo, seus cabelos começaram a crescer, ele novamente readquiriu forças. E numa determinada hora, numa festa, em que ele pediu para ir ali para o templo, para observar aquela festa, ele se colocou entre 2 pilastras, e com a força que agora ele tinha, ele empurrou aquela pilastra, e o templo desabou. E ele morreu, com 3.000 homens e mulheres. Talvez um suicídio.
a tentativa de suicídio, apenas tentativa, encontra-se em Atos 16, 27 a 28. Paulo e Silas estavam presos e de repente a porta da prisão se abriu e o carcereiro ficou apavorado, porque naquela época a pena era de morte para quem deixasse um prisioneiro fugir. E o carcereiro ficou apavorado, ia tentar o suicídio. Olha como que a Bíblia descreve. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E é bom lembrar que Paulo depois foi para a casa daquele carcereiro e toda a família se converteu ao Senhor Jesus. E houve um conselho para o suicídio, que encontra-se no livro de Jó 2.9. Jó era um homem rico, tinha filhos e filhas, sadio. De repente Deus permitiu que o inimigo, que o diabo, tirasse tudo dele, menos a vida. E um dia ele recebeu a notícia que suas fazendas tinham sido incendiadas. Depois ele recebeu a notícia que seus filhos tinham sido assassinados. Ficou ele e a esposa sozinhos. E de repente ele adquiriu uma enfermidade tremenda, que pegava a pele, ele tinha que se esfregar com tijolo e caco de tijolo. E a sua esposa, debochando da sua fé, fala assim para Jó: ainda retens a tua iniquidade, a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. É o conselho que a esposa de Jó deu para ele. Então a Bíblia fala alguma coisa sobre suicídio. Mas existem também alguns sintomas de depressão que são chamados sintomas associados. Esses sintomas muitas vezes vêm mascarados, podem se manifestar, mas não dá à primeira vista a sensação de que aquilo tem a ver com a depressão. Por exemplo, dor de cabeça inexplicáveis. É comum o paciente com depressão queixar-se de dor de cabeça que não melhora com analgésico. Ele pode ser naturalmente portador de enxaqueca, que se exacerbou, que piorou devido à depressão. Nesses casos, tratar só a enxaqueca não resolve, você tem que tratar a depressão. Existem outros sintomas autonômicos, por exemplo, náuseas inexplicáveis, vômitos inexplicáveis, diarreias, episódios de hipertensão, taquicardia, palpitação, sensação de falta de ar. São sintomas comuns em pessoas com depressão, sintomas físicos comuns. É comum a pessoa dizer que tem dificuldade às vezes de engolir, que tem uma sensação que tem uma bola aqui no peito que sobe, que desce. São descrições bastante frequentes, bastante comuns dos pacientes depressivos. Mas como que são classificadas as depressões? A depressão ela é classificada basicamente em duas categorias: depressões primárias e depressões secundárias. As depressões primárias são aquelas desordens do humor que não estão associados a nenhum outro tipo de enfermidade. Ou seja, o paciente é como aquele rico que eu contei no início. Está tudo bem com ele, está tudo bem com a família, está tudo bem com a saúde dele, mas ele está triste. Então é uma depressão primária, dele, lá de dentro dele. E a depressão secundária é aquela que é secundária a uma enfermidade, a um conflito, ao alcoolismo. Eu tive um amigo meu, muito amigo, colega inclusive neurologista, que ele teve uma enfermidade intestinal, e quando ele estava em tratamento daquela enfermidade, que era grave por sinal, e graças a Deus ele ficou bom, mas ele, naquele momento que ele estava enfrentando aquela enfermidade, ele teve que ser tratado de depressão. Ele estava com uma depressão secundária. Mas as depressões primárias são aquelas que mais melhoram com o remédio, com o tratamento. As depressões secundárias, você precisa tratar e resolver aquilo que está causando a sua depressão. Por exemplo, você tem um conflito com uma pessoa, você tem um conflito no trabalho, você tem uma situação financeira difícil. Quando tudo isso é resolvido, aí a sua depressão melhora, porque ela é secundária a algum problema. Mas as depressões chamadas primárias, elas são lá de dentro da sua alma. Você pode estar tudo bem, mas você está mal. A enfermidade primária ela pode ser unipolar, ou seja, só depressão. Só depressão. Esses sintomas todos que eu descrevi
para vocês. E a depressão pode ser bipolar. Ela pode, os seus sintomas se alternar de tudo aquilo que eu falei com outros sintomas diferentes, quase que o inverso daquilo que eu falei. O indivíduo bipolar, ele parece ter uma condição diferente de qualquer das outros tipos de depressão. Ele se distingue pelos chamados sintomas maníacos. Mania em psiquiatria não tem nada a ver com mania do linguajar corriqueiro. Mania é uma exaltação do seu humor. A pessoa se torna de repente extremamente alegre, falante, tudo diferente da depressão. Fala demais, conta piada, é um indivíduo até divertido, faz planos. Os planos que fazem geralmente são inexequíveis. O indivíduo pensa assim: poxa, hoje eu vou me candidatar a presidente da república, vou me candidatar a vereador, sem nenhuma condição para isso. Ou então eu vou comprar um determinado imóvel, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem nenhum tipo de condições. São desejos inexequíveis. Essas pessoas podem se tornar até extremamente alegres, contam piada, mas não podem ser refutadas. Você não pode dizer nada contra eles. Aí o seu humor muda tremendamente, se tornam-se extremamente irritados. O paciente depressivo, ele é perigoso para ele mesmo, porque ele pode se suicidar. O paciente no estado maníaco, que é a outra fase da depressão bipolar, ele é perigoso para os outros, porque ele pode se tornar agressivo, ele pode até cometer assassinatos, em casos extremos. Os pacientes maníacos falam, eles são capazes de controlar o fluxo das palavras, falam animadamente, eles têm um fluxo de ideias extremamente rápido, pensam muito rápido, não têm sono, porque eles estão sempre ativos, e a fase maníaca e a fase depressiva pode se alternar, às vezes no mesmo dia. O indivíduo está de repente alegre, e de repente ele afunda num estado de profunda depressão. Ou ao contrário, está caído na cama, de repente ele se levanta, pega o carro e começa a sair, começa a fazer compras. Aliás, os pacientes maníacos compram demais, fazem compras desnecessárias. Com isso, quebram, quebra a família. Já pensou um indivíduo maníaco, diretor de uma empresa? Ele quebra a empresa, porque qualquer negócio que você oferecer para ele, ele vai achar bom. Eu tive um paciente, uma vez ele comprou uma cafeteira de bar, desse tamanho, e levou para casa. E a mulher perguntou: mas para que essa cafeteira? Ah, não, eu achei barato. Mas o que nós vamos fazer com isso? Jogou dinheiro no lixo. E é assim, existe um grupo de pacientes depressivos, mas que não são tão graves, e eles flutuam entre a mania e a depressão, mas assim, de uma maneira mais ou menos leve, e eles não chegam a procurar tratamento médico, porque a sua enfermidade não chega a interferir com as suas atividades profissionais. Esses pacientes são chamados a ser portadores de uma coisa chamada distimia. São distímicos. Não tem nada a ver com uma expressão antiga chamada de arritmia. Arritmia é outra coisa, distimia. São alternâncias de depressão e mania, mas não tão graves quanto a mania verdadeira. Se a natureza da sua enfermidade não for descoberta e tratada, ela pode até inclusive desaparecer espontaneamente, embora a sua duração pode variar de alguns dias até anos. Agora, a causa da depressão. Existem diversas causas. Os cientistas acham que há uma relação entre a perda de um objeto amado, a perda de uma pessoa, separação, divórcio, luto infantil. Criança que perde um dos pais tem uma tendência maior a se tornarem depressivos na adolescência ou na vida adulta. Outros acham que há alterações químicas no cérebro, com um desequilíbrio genético de substâncias chamado de neurotransmissores. Então, quando aqueles neurotransmissores não estão funcionando bem, a pessoa pode entrar ou numa fase maníaca ou numa fase depressiva. Na realidade, o que parece que há uma coexistência dessas teorias. Existem também, vocês podem imaginar,
quando há perda, inclusive crianças. A depressão infantil pode ocorrer por perdas, ou a criança já tem uma predisposição genética para depressão, e aliás é uma das grandes causas de dificuldades escolares em crianças, é a depressão infantil, que muitas vezes não é reconhecida nem pelo pediatra, porque aquela criança irritada, irritadiça, mal-humorada, que não se dá bem com outras crianças, que são agressivas, que batem nas outras crianças, geralmente tem um histórico genético na família, mas não são reconhecidos como depressivos, porque é um pouco diferente do adulto. A criança não fica depressiva visivelmente como um adulto, mas elas se tornam geralmente irritadiças, mal-humoradas, não têm capacidade de concentração, então elas vão mal na escola, apanham muitas vezes por causa disso, são castigadas por uma coisa que elas não têm culpa. Então nós devemos estar atentos também para o caso das depressões infantis. Como é que trata a depressão? Existe basicamente 3 tipos ou 4 tipos de tratamento da depressão. Antes de entrar, vou falar rapidamente sobre tratamento. Quero dizer para vocês aquilo que o pastor já falou. A esperança do futuro glorioso dos salvos por Jesus Cristo tem uma importância incrível no tratamento da depressão. O Dr. John White, livre docente da Universidade de Manitoba, que é membro de uma equipe pastoral de aconselhamento, ele diz o seguinte: por mais significativos que sejam as causas físicas das nossas depressões, a compreensão das Escrituras, a esperança no Deus das Escrituras e uma conscientização de que nós, seres humanos, habitamos um mundo material e físico, são de máxima importância. Ele quis dizer, a crença nas Escrituras, a esperança no Deus das Escrituras, são de grande importância para a recuperação da sua depressão. Então, mas há 3 métodos básicos de tratamento da depressão. O primeiro é a psicoterapia. Ela geralmente é eficaz em tratamentos para depressão leve a moderadas. Nas depressões leves, a psicoterapia pode ser o único tratamento, só aquilo é o suficiente. Então o indivíduo procura um profissional capacitado e ele vai ter uma conversa, uma entrevista com aquela pessoa, vai ouvir todas as suas lamúrias, todas as suas queixas, tudo aquilo que está afligindo aquela pessoa. Aí ele vai num segundo tempo explicar àquela pessoa os seus sintomas, explicar tudo o que está acontecendo com ela, e com uma técnica apropriada, esse profissional vai tirar aquela angústia do coração daquela pessoa. Isso chama-se psicoterapia. E a psicoterapia pode ser uma arma poderosa no tratamento da depressão. Aí vem o seguinte: o aconselhamento pastoral é como um aconselhamento espiritual, em que se aplicam ensinamentos bíblicos às necessidades espirituais do aconselhando. Nós conhecemos psicólogas cristãs que aplicam verdades bíblicas para o tratamento dos seus pacientes. E nós, como cristãos, conhecedores da Bíblia, nós podemos ajudar também essas pessoas, nós mesmos, sem sermos profissionais específicos da área. Muitas vezes é interessante, quando você está de frente com um irmão depressivo, a leitura da Bíblia. Mas o que ler? Você pode ler o que eu sugeri ali, por exemplo, Lamentações 3, de 22 a 26, uma sugestão. Aí você vai ler na Bíblia o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3, de 22 a 26. Você pode ler
algum outro texto da Bíblia para um irmão seu que está em depressão naquele momento, naquela urgência talvez. Colocar a mão no ombro daquela pessoa. Tudo isso pode ajudar muito. Uma vez um irmão da igreja bateu lá na minha casa, trazendo uma jovem conhecida dele. Falou assim: olha, essa moça aqui, minha conhecida, está profundamente depressiva, só chora. Eu não sei o que fazer. E eu fui lá na porta, vi a moça estava sentada no meio fio. Aí eu sentei perto dela, do lado dela, e tentei um diálogo com ela, e ela não me respondia. Mas não deu uma palavra, só de olho fechado. Aí eu entrei dentro de casa e pedi para minha esposa, que tem habilidade nessas coisas. Ela foi lá, sentou do lado da moça e começou a conversar com a moça. E eu e o outro rapaz entramos, fomos para a cozinha. Não deu 20 minutos. As duas entraram para dentro, entraram na cozinha. E a minha esposa falou assim: nós já vamos fazer um café. Ela já está mais animada. E a moça parecia que já tinha saído daquele estado, sem remédio nenhum. Sem remédio, apenas um papo de crente, um papo de cristão. Talvez citação de algum texto da Bíblia, talvez citação de alguma coisa das Escrituras foram usadas naquele momento. Eu sei que eu e meu irmão lá caímos o queixo de ver aquela transformação rápida. Lógico que depois ela foi encaminhada para tratamento. O segundo tipo de tratamento é o medicamentoso. O tratamento medicamentoso é extremamente eficaz quando bem conduzido. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso já é uma parte técnica da medicina. Cabe ao médico fazer esse tipo de tratamento. Existem vários tipos de medicações. Muitas vezes a pessoa tem que ter uma certa paciência, porque a química da depressão ela é variável. Existe, na realidade, não é uma enfermidade depressiva, são várias enfermidades depressivas com sintomas parecidos, ou posso dizer até iguais, mas químicas diferentes. Então, por isso que uma pessoa melhora com um determinado remédio e a outra não melhora com o mesmo remédio, os sintomas sendo iguais. É muito diferente do que tratar uma pneumonia, do que tratar um outro tipo de enfermidade. Cada caso é cada caso. E às vezes precisa ter paciência, experimenta uma medicação, não deu certo, experimenta outra e assim vai. Aumenta a dose, ajusta a dose, tem efeito colateral, associa com outro e assim por diante. O médico também tem que ter uma certa experiência, uma certa habilidade para lidar com esses vários grupos de medicamentos antidepressivos. O terceiro tipo é o eletrochoque. O eletrochoque é hoje muito pouco usado porque os antidepressivos são muito eficazes, os comprimidos são muito eficazes, mas era usado muito no passado e ainda é usado hoje em dia em casos refratários. O eletrochoque consiste da passagem de uma corrente elétrica de um lado ao outro do cérebro ou da frente para trás no mesmo hemisfério cerebral. Quando eu era estudante de medicina, eu dava plantão no hospital psiquiátrico à noite para ganhar uma graninha, e meu plantão era no sábado ou no domingo, porque os outros dias eu tinha que ir para a faculdade. Então, no sábado ou domingo à noite eu dava plantão, e uma certa vez eu estava de plantão, e eu estava de plantão justamente no sábado à noite, e chegou para internação um rapaz numa camisa de força. E a história era que ele tinha tido um conflito qualquer, e ele começou a entrar num estado depressivo, só chorava, não queria comer, se trancou no quarto e ficou 2 dias no quarto. A mãe, desesperada, chamou lá os bombeiros, arrombaram a porta e os psiquiatras colocaram lá uma camisa de força nele e foi trazido para o hospital. E ele ficou na minha frente ali e eu fui fazer uma entrevista com ele, ele simplesmente nem sequer abriu os olhos. Aí, tudo bem, internei o paciente, passei um soro, de manhã cedo eu fui embora, mas acontece que eu tinha trocado meu plantão com um outro colega e no dia seguinte eu voltei a dar plantão à noite. Então eu dei plantão no sábado e dei plantão no domingo à noite. Quando eu cheguei à noite, estava lá o psiquiatra, passou de manhã a visita e estava lá escrito assim: eletrochoque terapia, à noite. Eu nunca fiz um eletrochoque. Mas o enfermeiro, aqueles enfermeiros de 30 anos de profissão, não, doutor, isso é fácil, vamos lá fazer esse negócio junto. Tá bom. Eu conhecia de teoria, nunca tinha nem sequer visto. Aí levamos o paciente para uma sala, tinha uma salinha de eletrochoque, preparamos o paciente,
colocamos uma substância no couro cabeludo e passamos uma corrente elétrica de um lado ao outro do cérebro. Quando dá uma corrente elétrica, deu o choque, o paciente começou a tremer, teve uma convulsão, tem que ter a convulsão, senão não funciona, e ficou naquele estado de pós-crise, pós-convulsão, torporoso, e daqui a pouco ele começou a acordar. Eu cheguei perto dele: oi, fulano. Ele abriu os olhos. Eu nunca tinha visto sequer a cor dos olhos dele. Ele abriu os olhos e olhou para um lado, olhou para o outro e perguntou: a que hora vai ser servido o café? Como eficaz, tá? E realmente é eficaz. E mais recentemente nós temos a estimulação eletromagnética, estimulação magnética transcraniana, que é aprovado pela Anvisa em 2006 no Brasil. Que eu saiba, só tem um lugar aqui em Araçatuba em que há esse tipo de tratamento. Então, são os 4 tipos de tratamento. E a Bíblia? O que a Bíblia fala de tudo isso? Eu falei para os irmãos que eu tive até dificuldade de tanto que eu vi na Bíblia coisas sobre depressão. É interessante a frequência com que o assunto é tratado nas Escrituras. Por exemplo, no capítulo 37 do livro de Gênesis, nós temos a história da venda de José aos ismaelitas por seus irmãos. Os irmãos de José tinham inveja dele. Jacó, apesar de ser um patriarca dos judeus, dos israelitas, um péssimo pai. E a Bíblia não esconde isso não. E ele dava muita preferência lá para José. Os irmãos ficaram com ciúmes e um dia resolveram que iam matar José. Levaram ele para uma empreitada lá no meio do pasto, e iam matar ele. Mas vinha passando uma caravana lá de ismaelitas, falaram: não vamos matar ele, não, vamos vender ele. Aí venderam José para os ismaelitas e tinham que dar uma desculpa para o pai. Ensoparam a sua camisa com sangue de um animal e foram falar para Jacó: olha, José foi atacado por um animal e aqui está a roupa dele suja de sangue. Após Jacó ver a túnica do filho manchada de sangue, realmente ele acreditou na história. E Jacó ficou muito triste. Perda de um filho. Lembra das causas de depressão? Perda de objeto amado. Então Jacó estava se enquadrando lá. E a Bíblia descreve assim: Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para o meu filho até o Seol. Assim chorou o seu pai. Jacó entrou num estado profundo de depressão. Mas é confortador ver o final da história. O final da história. Onde Deus coloca a mão, as coisas mudam. Os anos se passaram. E a história é longa. Nós vemos que um dia Jacó se encontra de novo com José. Descobre que José não estava morto. E eles se encontram. E aquele encontro é emocionante. Muito emocionante. E depois do encontro, José leva Jacó para conhecer os netos dele. Olha a palavra de Jacó: eu não cuidara de ver o teu rosto. Quer dizer, eu nunca imaginava que eu poderia ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver não só o teu rosto, mas os teus filhos, a tua descendência. Está em Gênesis 48:11. Deus fez muito mais do que Jacó poderia imaginar. Alguns estudiosos da Bíblia também acreditam que Saul era portador de uma enfermidade depressiva, e o rei sentia alívio quando Davi tocava a harpa. Estava em 1 Samuel 16, 14 a 23. Em 2 Samuel 18 a 19, nós lemos também a morte de Absalão, e Davi chorou muito. E a Bíblia registra isso da seguinte maneira: eis que o rei está chorando e se lamentando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele dia em tristeza para todo o povo,
porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa do seu filho. 2 Samuel 19, 1 e 2. Um outro exemplo é Jó. Jó recebeu várias notícias ruins, quase ao mesmo tempo, eu já falei aqui. Perdas materiais, perdeu seus filhos e filhas. Finalmente Jó perdeu sua saúde. A Bíblia diz que Jó rasgou o seu manto. Prostrou-se no chão, com a cabeça raspada, mas ele não perdeu a fé. E ele falou assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E se vocês lerem o livro de Jó, Jó tinha vários sintomas de depressão. Ele tinha, por exemplo, tristeza extrema. Eu não vou citar tudo aqui porque vai ficar muito longo. Desejo de morrer, choro fácil. Jó tinha perturbação do sono. Jó tinha pessimismo em relação à vida. Ele teve também sensação de desamparo. E ele declarou assim: nunca estive descansado, nem sosseguei nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó tinha falta de perspectiva na vida. Jó tinha inclusive a sensação de cansaço, de fraqueza. Ele disse assim: pelo que já escureceram de mágoa os meus olhos, já todos os meus membros são como sombra. Mas num exemplo de misericórdia e cuidado especial com o ser humano, Deus permitiu também todo esse sentimento, até no seu Filho Jesus. Tem Jesus, uma pessoa muito especial. Estou em cima da hora já, mas já vou terminar. Uma pessoa muito especial, chamado Lázaro, havia morrido. E a irmã de Lázaro mandou um recado para Jesus. Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria 4 dias depois. E lá ele encontrou uma cena chocante. Muitas pessoas sofrendo por causa da perda do amigo. Maria, irmã de Lázaro, ao ver o Senhor, diz a Bíblia que ela prostrou-se aos seus pés e lamentou a ausência de Jesus. Este, quando a viu chorar, e ele olhou para o lado e viu os judeus também que estavam com ela, chorando, diz a Bíblia, e descreve que ele se comoveu. Estou falando aqui do Jesus humano. Ele se comoveu em espírito e perturbou-se. E Maria levou a ver o amigo morto. Diz a Bíblia que Jesus chorou. João 11:35. Jesus chorou. Irmãos, eu tenho para mim que Deus permitiu isso, esse sentimento no seu Filho, para mostrar à humanidade que o Jesus tinha a parte humana e que era sensível. Se nós abrirmos nossa Bíblia no livro de Isaías 53, se os irmãos puderem, eu gostaria de ler um trecho. A descrição do profeta a respeito de Jesus, o nosso Salvador. A vinda de Jesus foi predita por vários profetas, mas eu creio que o único que descreveu o Senhor de uma maneira tão forte, tão contundente, e todo o seu sofrimento, foi Isaías. Isaías 53, de 2 a 10, diz o seguinte: pois foi crescendo como renovo perante ele. Olha que isso foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Ele foi crescendo como renovo perante ele, como a raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Muitas vezes pintam Jesus bonito, né? Bacana. Mas o profeta diz que Jesus não tinha beleza, nem formosura. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, rejeitado dos homens,
homem de dores, experiente no sofrimento. Jesus era experiente no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado na terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, olha só, e fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a sua vontade, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse é o Jesus que foi descrito 700 anos da sua vinda, um homem sofredor. Há uns anos atrás, nós estávamos fazendo um evangelismo com uma família. Eu fui com um missionário visitar essa família. E o missionário, pela revelação do Espírito Santo de Deus, já havíamos falado de Jesus para aquela família. E o missionário abriu justamente esse texto para falar de Jesus. Quando ele acabou de ler esse texto, a família toda estava chorando. Não podiam imaginar que um homem desse, tão sofrido, dera a sua vida para nos salvar da morte espiritual, nos salvar do pecado. Toda a família se entregou aos pés de Jesus naquela noite. Incrível, incrível. Muitas vezes nós pensamos que os crentes são super-homens. Temos realmente um fortalecimento de ordem espiritual, mas também estamos sujeitos às intempéries da vida. O patriarca Jó, há muitos séculos, já fazia menção a esse assunto. Jó falou assim: a aflição não procede do pó, nem a tribulação brota da terra, mas o homem nasce para a tribulação. Nós nascemos para o sofrimento, está nas Escrituras. Muitas vezes nós sabemos disso, nós vamos passar por isso, mas aquele que coloca a sua vida nas mãos do Senhor tem uma arma incrível. E eu tenho a experiência de tratar de pessoas incrédulas e de pessoas cristãs, e é diferente, inclusive, a resposta ao tratamento. É muito diferente. Pessoas que creem no Senhor, creem nas Escrituras, creem na Bíblia, creem em Deus, têm uma resposta melhor ao tratamento que as pessoas que não o creem. Você vê, por exemplo, o próprio rei Davi diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando você crê firmemente nisso, você tem aqui uma força extraordinária, saber que Deus é o nosso refúgio, porque quando nós estamos deprimidos, nós queremos nos aconchegar em algum lugar, nós queremos ficar no aconchego do nosso quarto, mas Deus é o nosso refúgio, é lá que nós vamos nos refugiar. E mais, Ele é a nossa fortaleza, é lá que nós vamos ter o nosso fortalecimento, além do tratamento médico, além das medicações que vamos tomar, mas Deus vai nos fortalecer. E mais, é um socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. O próprio rei Davi teve períodos de sua vida muito problemáticos, com profunda tristeza, e Davi se entristeceu muito por causa do seu próprio pecado, mas ele
não se entregou a isso e voltou-se para Deus e resolveu a sua situação. E ele diz lá em Salmo 51:12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação. Que a salvação traz alegria, traz paz. Só quem já experimentou isso pode saber. Há uma crença generalizada aí no mundo que crente não aproveita a vida. As pessoas que pensam assim não imaginam os recursos que temos ou que podemos ter se realmente buscarmos a Deus segundo a sua palavra. O apóstolo Paulo entendeu muito bem e ele disse assim, não está aqui escrito, mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Se nós voltarmos ao Salmo que nós lemos, nós podemos ver no versículo 3 do Salmo 43, que o salmista descreve a sua tristeza assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Sim, quando você está deprimido, você chora. O pastor falou, nós vamos chorar sim, mas você vai chorar na presença do Senhor. E é totalmente diferente. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem um cântico de júbilo. Salmo 30, versículo 5. A Bíblia não esconde isso. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É essencial que tenhamos a convicção de que o nosso sofrimento é transitório. Em Romanos 8:18, o apóstolo Paulo fala: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente, não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Em Salmos também nós encontramos: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. Eu gosto desse texto também de Salmos 41, que diz assim: na angústia esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Medita bem nisso. Porque às vezes nós clamamos ao Senhor, mas nós queremos uma solução na hora do nosso problema. Mas o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor. Todos os dias estou clamando lá, todos os dias estou pedindo. Agora imagina você falando com Deus com paciência todos os dias, e Ele se inclinando para você. Olha o profundo carinho do Senhor, como é descrito aqui. E Ele se inclinou para mim. Dificilmente você vai falar com alguma pessoa e aquela pessoa vai se inclinar para você com tanto carinho. E ouviu o meu clamor. O sofrimento é inerente ao ser humano. O próprio Jesus falou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você crê nisso? Você chora hoje, mas tem certeza do seu consolo? Precisa ter. Mas só vai ter o consolo aqueles que são do Senhor. O sofrimento aperfeiçoa e nos aproxima de Deus. O escritor aos Hebreus diz que era necessário até Jesus se aperfeiçoasse pelo sofrimento, o que é confirmado lá em Isaías, que ele padeceu muito sofrimento. Naturalmente, estava se referindo à sua natureza humana. Por exemplo, Pedro foi encarcerado no final do seu ministério. Clemente, um dos pais da igreja, escreveu que Pedro padeceu não um ou dois, mas muitos momentos de angústia. E Pedro, esse mesmo Pedro que sofreu muito, escreve: e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Nós temos um futuro glorioso até na eternidade. Na eternidade eu posso imaginar Deus nos encontrando e tirando da sua vestimenta um lenço
E diz o texto que Deus nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais sofrimento para aqueles que são dele. O salmista revigora e diz o seguinte: isto é minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. O salmo que nós lemos diz o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A solução é saciar essa sede, é buscar ao Senhor para saciar essa sede e aliviar o seu sofrimento, a sua depressão, a sua angústia. O salmista termina esse Salmo 42 assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu socorro e o meu Deus. E o apóstolo Pedro diz que nós precisamos, na nossa angústia, no nosso sofrimento, lançar sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade. Está lá em 1 Pedro 5,7. Eu quero terminar, meus irmãos, antes da conclusão, com uma frase que eu vi na internet também. A frase era o seguinte: a oração nem sempre nos livra do sofrimento, mas sempre nos reveste de força para suportá-lo. É na oração que você vai suportar o seu sofrimento. É na oração, na comunhão com Deus que você vai vencer. E eu quero concluir com essas meditações. A depressão é uma enfermidade universal. Ninguém está imune, nem mesmo os cristãos. Há vários tipos de depressão e podem ter tratamentos diferentes. Não se pode tomar decisões importantes durante a fase depressiva, porque o paciente vê tudo de modo distorcido, não tem condições de avaliar a situação adequadamente. Não se pode ter vergonha ou constrangimento com a enfermidade e não se sentir fraco ou incapaz. Não se deixar levar pela sua baixa autoestima. É importante procurar ajuda e não desanimar do tratamento. A depressão pode ser recorrente, pode ir e voltar. Nunca suspender a medicação nem a orientação do médico, sem a orientação do médico. Você pode estar se sentindo muito bem e achar que não necessita mais dos remédios. Cuidado. A fé em Deus ajuda no tratamento. Se tiver condições, ore sempre. Lembre-se de que Deus deixou a medicina para ser usada pelos seus servos. Não tenha constrangimento em usar medicações. Hoje são armas poderosas contra essa enfermidade. Se você é cristão e não tem depressão, pode ajudar outras pessoas com esse problema. Além do tratamento médico, a comunhão, a solidariedade, a visitação, a oração em conjunto com o paciente, a leitura da Bíblia, são fatores importantes na cura dessa enfermidade. Amém. Nosso Deus e Pai, obrigado pela explanação da Tua Palavra. Obrigado pela explicação dessa enfermidade que assolou tantos servos do passado e que assola servos do presente e que assola muitas pessoas neste mundo. Que possamos reconhecer este sofrimento, que possamos procurar o Senhor nessas horas, que possamos entregar de maneira contundente e firmemente nossas vidas em Tuas mãos, para buscarmos o socorro na hora certa, buscarmos os medicamentos, buscarmos o alívio na leitura da Tua Palavra, buscarmos a comunhão Contigo todos os dias de nossas vidas. Abençoa esta igreja que promoveu esta noite para a explicação desses problemas. Abençoa a liderança, abençoa cada pessoa que adentrou nesse templo, que possam sair para cá, para suas casas, com uma noção melhor dessa enfermidade, que possam talvez perdoar o seu cônjuge por ser portador de alguma coisa parecida com isso e não tenha entendido, que possam perdoar a si mesmo por não ter talvez procurado uma ajuda profissional ou até uma ajuda espiritual para a solução dos seus problemas. Abençoa cada um de nós, Pai, que carecemos da Tua misericórdia. Pedimos tudo isso agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
Eu sei que o nosso horário está um pouco estendido, mas eu não posso terminar esse culto hoje sem dar a oportunidade para você, de você colocar a sua vida diante do altar de Deus. Talvez você chegou à conclusão de que alguma coisa você precisa fazer. Talvez você veio aqui em função do chamariz, do tema, e talvez você chegou à conclusão: eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E eu quero dizer para você, venha pedir a ajuda de Deus, venha pedir a ajuda de Deus. Você viu que no ponto 9 aqui, que foi colocado aqui, eu enxerguei, sabe o que? Ali no ponto 9, participar de um lugar onde existam pessoas por perto, que ajudem você, que orem com você, que estejam com você, que fortaleçam você. Isso se chama o quê? Igreja. Gente que se importa com você, se importa de verdade. Se você chegou à conclusão de que você precisa de ajuda, eu quero dizer para você, olha, quem sabe agora, hoje é o momento de você começar e dar um passo na sua vida. Nós vamos cantar uma música, e com essa música nós vamos encerrar o nosso culto. E cantando essa música, você que sente que precisa colocar a sua vida diante do altar de Deus, e precisa pedir socorro, ajuda, eu gostaria que você viesse à frente, e nós vamos, ao término dessa canção, nós vamos encerrar fazendo uma oração por você. Se você sente que você precisa de ajuda de Deus, venha para cá, enquanto nós cantamos essa canção. Vamos ficar em pé para facilitar, e nós encerraremos logo após essa música. Mas lembre-se, eu estou cantando essa música para que você venha. Se você sente de Deus que você precisa de ajuda, venha para cá. O Espírito de Deus está aqui. Venha para frente, venha pedir ajuda, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. De tua vida vou profetizar, de Cristo a salvação te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Descansarei.
seguro que em Cristo está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero colocar a vida das pessoas que vieram aqui à frente, diante do Teu altar. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia deles, que eles percebam, Senhor, que o Senhor está cuidando deles. Que eles percebam, Senhor, que mesmo na hora da angústia, é possível voar acima da angústia. É possível viver num plano espiritual que nos dá conforto, consolo, nos dá segurança, nos fortalece. É possível. Mostra para eles, Senhor, que isso é possível, se eles ainda não conseguiram enxergar. E em nome de Jesus, que aqueles que estão nos seus lugares, talvez por um motivo ou outro, não vieram à frente, mas eles estão, Senhor, também no coração, com a alma ferida, angustiada. E eu peço em nome de Jesus que eles saibam que o Senhor sabe exatamente o que eles estão sofrendo, que o Senhor já providenciou para eles um socorro também, que o Senhor já providenciou também para eles um lugar, um bom lugar onde eles possam dividir as tristezas, para que elas sejam mais fáceis de serem levadas, um lugar para eles multiplicarem a alegria, um lugar, Senhor, onde eles vão se sentir amados, acolhidos, respeitados, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que eles enxerguem que o Senhor já proporcionou isso para eles, que o Senhor já deu para eles e já está garantido, Senhor, a salvação, porque o Senhor já entregou o seu Filho pela vida de cada um de nós que está aqui. Que em nome de Jesus, estes que estão com a alma angustiada possam entender que ao entregarem as suas vidas ao Senhor e viverem uma vida que de verdade mesmo, Senhor, faz sentido viver, que é uma vida espiritual, aquelas angústias de alma que nós vivemos e aquelas coisas difíceis da vida, elas podem talvez nem desaparecerem, mas o Senhor caminha conosco, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos anima e o Senhor nos coloca de pé. Isso é o que diz a Tua palavra, é nisso que eu creio, é desse jeito que eu vivo, e eu espero em nome de Jesus que eles possam perceber isso, esse presente que o Senhor já deu para eles, e que eles possam viver a vida a partir de hoje de uma maneira diferente, entendendo que existe um grupo de pessoas aqui neste lugar que está disposto, Senhor, a ajudá-los, a ampará-los e caminhar com eles. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Você que é nosso visitante, muito obrigado porque você veio. Hoje o nosso culto, ele foi diferente, ele até extrapolou aí em termos de horário, mas eu sei, tenho certeza absoluta que isso não vai ser um problema para você hoje. Quero crer que você entendeu muito bem o que Deus queria fazer no seu coração, E volte, porque como eu disse, como na minha oração, aqui existe um grupo de pessoas que quer ajudar você, tá ok? Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Tenha uma ótima semana e que você tenha desejo no coração de estar conosco no meio da semana, na quarta-feira, nos nossos pequenos grupos multiplicadores, na quinta e na sexta. Se informe sobre isso
e que em nome de Jesus na semana que vem eu possa ver o seu rostinho aqui também. Vamos na paz, que Deus os abençoe. Não deixe nenhum visitante ir embora sem você dar um abraço nele, por favor. Não deixe.